Fala galera! Na aula de hoje nós vamos falar sobre equações equivalentes. Se você não sabe o que é uma equação equivalente a outra, fique aí que logo após a vinheta a gente continua. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lee aqui e na aula de hoje nós vamos falar sobre equações equivalentes. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações. Se gostar do vídeo, dá um like, se não gostar, dá um dislike, mas comente alguma coisa, compartilhe com o pessoal aí, vamos que vamos. Bom, então, para a gente entender direitinho o que são equações equivalentes, vamos analisar essa situação aqui, ó. Sendo U igual a Q, ou seja, conjunto universo igual ao conjunto dos racionais, considere as seguintes equações. Então, na letra A nós temos x mais 2 igual a 7. Na letra B, 4x igual a 25 menos x. E na letra C, 2x mais 1 igual a 11. Então, pessoal, pegando logo a primeira aqui, ó, a gente percebe facilmente que o nosso x aqui ele vale 5. Por que vale 5, Li? Porque o número que somado com 2 é igual a 7, a gente tem exatamente 5. Porque substituindo o x por 5, a gente tem que a nossa igualdade ela torna-se verdadeira. Ou seja, se no lugar do x a gente colocar um 5, a nossa sentença matemática ela fica verdadeira. Não é isso? E se a gente observar direitinho, a mesma coisa na letra B, eu tenho um x aqui e eu tenho outro x aqui. E lembrando que 4x é 4 vezes x, se eu substituir pelo mesmo 5, então a gente pode perceber que a igualdade ela também torna-se verdadeira. Justamente porque 4 vezes 5 e 25 menos 5, nós também temos 20. Então perceba que ao substituir o x na segunda equação por 5, a nossa igualdade ela torna-se verdadeira também. Aí se a gente for para a terceira, onde 2x mais 1 é igual a 11, e a gente mais uma vez substituir por 5, no caso fica 2 vezes 5, lembrando mais uma vez que 2x é 2 vezes x, né? Então mais um aqui, nós também temos 11 porque se a gente multiplicar aqui 2 vezes 5 vai dar 10. E ao somarmos 10 mais 1, nós temos exatamente 11. Então, pessoal, perceba que na terceira equação, nós também temos o mesmo valor para x, que é igual a 5, e torna-se a igualdade verdadeira. Então, nós temos três equações diferentes, mas que apresentam o mesmo conjunto de solução. Então, pessoal, daqui a gente já pode tirar a definição de equações equivalentes. São equações que, estando no mesmo conjunto universo, mais uma vez, falando de conjunto universo, quem não assistiu à aula passada, vai aparecer um cardzinho aí em cima, que a gente falou sobre conjunto universo, conjunto verdade ou conjunto solução de uma equação. Então, as equações que no mesmo conjunto universo elas possuem a mesma solução ou o mesmo conjunto verdade, mesma solução, solução, então elas possuem a mesma solução. Deixar claro também que essa solução ela não pode ser vazia, né? Ou seja, tem que existir um valor para x. Essa solução ela não pode ser vazia. Então, as equações equivalentes são equações que, estando no mesmo conjunto universo, possuem o mesmo conjunto solução, ou o mesmo conjunto verdade, ou simplesmente o mesmo valor para a incógnitazinha aí, certo? Então, pessoal, com isso, a gente pode conseguir essas equações equivalentes aí através de dois princípios. O primeiro deles é o que a gente chama de princípio aditivo, onde esse princípio aditivo da igualdade, como o próprio nome já diz, o princípio aditivo vem de adição. Então, consiste no seguinte: em toda equação
que eu tiver, que eu adicionar algo ao primeiro membro, se eu adicionar a mesma coisa no segundo membro, eu tenho uma equação equivalente à primeira. Ali, como assim? Então, vamos esclarecer aqui. Ó. Exemplo, considere U igual a Q, ou seja, conjunto universo igual dos racionais. Na letra A eu tenho x menos 3 igual a 7. Então, se eu pegar cada membro dessa equação aqui, ó, x menos 3 igual a 7, e adicionar, e adicionar algo ao primeiro membro e adicionar a mesma coisa no segundo membro, as equações elas são equivalentes. Como, por exemplo, se eu pegar aqui e adicionar mais 3 no primeiro membro e também adicionar mais 3 ao segundo membro. Então, eu terei uma equação equivalente a x menos 3 igual a 7. E perceba que interessante. Ó. Se eu somar menos 3 com mais 3, obviamente, números opostos a gente pode anular, porque dá zero. E eu tenho exatamente x igual a 7 mais 3, 10. Então, x igual a 10 é equivalente a x menos 3 igual a 7. E depois a gente vai ver que é uma das formas de a gente resolver uma equação, é usando esse princípio aditivo e também o outro princípio que a gente vai ver. Aí, pessoal, se a gente fizer a mesma coisa aqui na letra B, ó, A mais 6 igual a 19. Eu tanto posso adicionar um número positivo, como eu também posso adicionar um número negativo. Por exemplo, se eu adicionar aqui menos 6 ao primeiro membro e também adicionar menos 6 ao segundo membro. Aí aqui, mais uma vez, eu terei números opostos, ó, mais 6 menos 6, que aqui eu vou poder eliminar, e eu terei exatamente A igual a 19 menos 6, que dá 13. Então, pessoal, desta forma, A igual a 13 é equivalente a A mais 6 igual a 19, porque se eu pegar o A e substituir por 13, eu tenho uma igualdade verdadeira. Aí eu também disse que nós tínhamos outro princípio, que além do aditivo, nós temos o princípio multiplicativo aqui. Opa, passou um pouquinho, não vai dar certo. Princípio multiplicativo, que se o aditivo é relacionado à adição, o multiplicativo é relacionado à multiplicação. Multiplicação. Beleza? Então, da mesma forma que eu adicionei o mesmo número ao primeiro e ao segundo membro da equação, eu também posso multiplicar, desde que seja o mesmo valor. Né? Então, observe na primeira equação aqui, que eu tenho x sobre 2 igual a 6. Então, se por algum acaso eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes ao primeiro membro, eu também tenho que multiplicar 2 vezes ao segundo membro. Então, aqui eu também tenho uma equação equivalente. Olha outro carro passando aí. Eu também tenho uma equação equivalente à primeira pelo princípio multiplicativo. E perceba que, se eu dividir 2 por 2, eu tenho 1. E 1 vezes x, obviamente, é x. E eu tenho 2 vezes 6, 12. O Arthur chorando aí. Aí, pessoal, desta mesma forma, a gente poderia fazer aqui, ó, 3e igual a, vou colocar mais separadinho aqui, 3e igual a menos 18. E eu também poderia multiplicar aqui, ó, por uma fração, 1/3, desde que eu também multiplique 1/3 ao segundo membro da equação. Né? Então, observe que 3e vezes 1/3, 3 dividido por 3 também dá 1. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, pessoal, com isso a gente tem que o nosso z aqui ficaria igual a menos 6. Então, pessoal, com isso a gente conclui a nossa aula aí sobre equações equivalentes, melhor dizendo, né? Espera muito passar. E com isso a gente vê que através do princípio aditivo e o princípio multiplicativo, a gente tem equações equivalentes e a gente também pode dizer que é uma das formas de a gente resolver equações. Mas essa resolução aí vai ficar para as próximas aulas, para os próximos vídeos. Beleza?
Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. E até o próximo vídeo. Valeu!